pelo nosso irmão Maurício, mas que deve ser vivida por nós, né? A prece é algo muito vivo, é algo muito cheio de energia. Nós sabemos todos o quanto os fluidos da prece podem atingir longe, podem ir a distâncias imensuráveis, desde que ela seja feita com toda a profundidade do nosso pensamento, com toda a entrega do nosso coração e do nosso pensamento. E aí sim, ultrapassar os limites desta sala, deste lugar, e também encontrar aqueles nossos irmãos, familiares, que não puderam estar aqui, amigos, mas que podem se beneficiar da paz, dessa sintonia de amor, da prece que faremos. Eu convido a todos a educarem neste momento os seus pensamentos, para que eles se vinculem a este lugar, a este espaço. As palavras, e cada uma das palavras que forem citadas na prece, entendidas, compreendidas com o coração. Que o nosso espírito se eduque para que essa prece invada outros espaços e principalmente a nós mesmos. Uma prece de gratidão por estarmos aqui, de gratidão pela vida, pelo ar que respiramos, por nos locomovermos, por falarmos, ouvirmos, pensarmos. Uma prece de gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade. E o pedido de amparo, de luz, de proteção, de encorajamento, que o nosso Mestre Jesus nos dá a cada segundo da nossa existência. Que assim seja. E perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
de todo mal. Que assim seja. E agora sim, nós vamos apresentar então o nosso irmão e amigo, o qual nós já expressamos a nossa gratidão pela presença, né, na segunda vez nessa casa, que é o Wilson Ortiz, que é da cidade de São Carlos, porém é natural de São Paulo, né? Reside em São Carlos hoje. Wilson é doutor em Física e professor titular do Departamento de Física da UFSCar, e também hoje ocupa o cargo de presidente da Casa Associação Espírita Obreiros do Bem, né, onde segue aí com o seu trabalho doutrinário, e hoje está aqui para falar com a gente sobre identidade da doutrina. Nós desejamos a todos uma excelente palestra, que os nossos pensamentos, né, porque existe um trabalho previsto, vocês sabem que esse trabalho ultrapassa os limites desse espaço, ele é preparado, organizado, mentalizado, intuído pelos nossos irmãos espirituais que cuidam desse espaço. Então, que nós possamos ficarmos realmente presentes de corpo, pensamento e espírito a este local, tá bem? Wilson, muito obrigada, e o espaço é todo seu. Bom dia, agora sim. Ou não? Vocês estão me ouvindo? Não, né? Eu posso falar sem o microfone? Ah, vocês me ouvem agora. Bom dia, é um prazer estar aqui. Como disse a Patrícia, é a segunda vez que eu já tenho. Sabe que tem um imã aqui com uma agulha, né? Olha, isso aqui deve ser para costurar o tema ou para costurar a língua do palestrante quando ele fala muito, talvez. Bom, retomando o nosso bom dia. Realmente uma satisfação encontrar uma casa cheia, domingo de manhã, todo mundo disposto a colocar os neurônios para funcionar, para pensar em termos da nossa proposta de hoje, que eu resolvi chamar de identidade da doutrina espírita. E, na realidade, esse é um tema que vai se formando na mente do palestrante espírita. Deixa eu me desculpar com vocês. Eu agradeço muitíssimo a apresentação que a Patrícia fez, me lembrando que eu sou professor de física, mas aqui não sou professor, não. Eu sou um provocador. Nós vamos, na medida do possível, tratar de instigá-los a pensar a respeito dos temas do nosso interesse como espíritos, né? Nós estamos encarnados, muitos, os que eu estou vendo pelo menos, tem espíritos desencarnados com toda certeza aqui conosco, mas nós estamos ainda carentes de compreender as leis da vida, entender qual é a proposta do Criador para as nossas vidas e compreender melhor essa fieira de encarnações sucessivas, que certamente são os estágios escolares pelos quais nós vamos passando, conforme a providência divina julga que estamos aptos a repassar lições e corrigir defeitos. Invariavelmente nós conseguimos fazer isso um pouquinho por vez, né? Criados simples e ignorantes, desprovidos de conhecimento, desprovidos de experiência, nós temos a tarefa que nos foi proposta pelo Criador de nos tornarmos perfeitos a partir do nada. Então é claro que Deus não está decepcionado conosco. Nós estamos a caminho, devagarinho, adquirindo experiências a duras penas, vivendo ainda de forma a tatear, e muitas vezes nesse tatear, como quem vive às cegas, a gente derruba os outros, incomoda os outros, é incomodado pelos outros, e por isso mesmo as encarnações se sucedem e nós precisamos devagarinho aprender a tirar proveito dessas oportunidades, encarando os desafios como verdadeiras oportunidades. A doutrina espírita nos ajuda enormemente nesses desafios, na superação dos desafios, principalmente nos oferecendo
oportunidade de compreender melhor quais são as propostas do Criador para nós. E a doutrina espírita é ainda, e mesmo no meio espírita, entendida como sinônimo de mediunidade. O que é uma inverdade, uma impropriedade. A doutrina espírita surge há 160 anos, através da publicação do Livro dos Espíritos, primeira edição, coordenado, codificado, como a gente costuma dizer, por Allan Kardec, que era o porta-voz do próprio Cristo, trazendo, sob a inspiração do Espírito Verdade, esse consolador que Jesus já havia prometido a nós, a humanidade, suas ovelhas, né? Que estaria conosco para nos relembrar daquilo que ele nos ensinara, então, há 2000 anos, durante a sua passagem aqui entre nós, mas também nos trazer informações novas, que naquele momento estávamos ainda incapacitados de compreender plenamente. E esse Consolador estaria conosco para sempre. E esse Consolador se apresenta na obra de Kardec como Espírito Verdade. E a gente percebe então que Jesus escolheu a mediunidade como forma de transferir para o mundo material, né, para nós os encarnados, essas informações tão valiosas sobre a realidade da vida, numa perspectiva mais ampla do plano espiritual, ao qual o plano material pertence, né, faz parte de um maior, de um todo, que engloba o mundo dos desencarnados, e os desencarnados não são outros, né? Somos nós mesmos, ora aqui, ora ali. E Jesus então escolheu a mediunidade como meio de transferência dessas informações. Então, mediunidade é ação própria da doutrina espírita, mas ela não é a doutrina espírita. A doutrina espírita, que aliás é costumeiramente chamada de espiritismo, e nós fazemos isso, nós espíritas fazemos isso, né? Chamamos a doutrina de espiritismo. É importante realçar que espiritismo foi uma palavra inventada por Kardec e não deve ser confundida com espiritualismo. Quem acredita que há algo além da matéria pura e simples vai, de uma maneira ou de outra, se afiliar nas variadas correntes espiritualistas. Mas ser espírita é mais do que isso. É compreender que a doutrina espírita é o Consolador, no sentido de nos renovar a oferta de informações da qual Jesus fora porta-voz há 2000 anos e que se renova na forma que ele mesmo tinha proposto. Quando a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o capítulo 6 chama-se o Cristo Consolador. Como de praxe nessa obra, há uma citação evangélica. Lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, que existem variadas versões e muitos tamanhos. Esse que eu estou manuseando aqui é o meu exemplar de cabeceira, está sempre comigo. Ele sempre começa com citações dos evangelhos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra também capitaneada por Kardec, em que ele coleciona os aspectos morais do Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, não é o Evangelho dos Espíritas, mas é um conjunto de trechos dos evangelhos que estão lá no Novo Testamento e que representam ensinamentos morais importantes para a humanidade e, portanto, a serem repassados. Se a gente tinha alguma dúvida de que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, essa dúvida cessa quando a gente, lendo o Livro dos Espíritos, se depara com uma pergunta que Kardec fez ao espírito com quem ele estava dialogando através de uma médium. E ele pergunta qual é o modelo para a humanidade, que a humanidade deve se servir para seguir. E o Espírito responde: vede Jesus, olha Jesus, aprenda o que é que Jesus tinha e tem a dizer e procure seguir. Esse é o modelo.
Então, se não fosse cristã até então, tem que passar a ser depois disso, porque Jesus é o modelo. Nós entendemos em doutrina espírita que Jesus é o governador da Terra, que há um tempo inimaginável para nós, alguns bilhões de anos, ele já era um espírito perfeito que aceitou o desafio, a tarefa de conduzir não apenas espíritos, que somos nós, através do seu processo de evolução, de crescimento espiritual, mas também de preparar o próprio planeta, o planeta Terra, para que nós, os espíritos, que somos as ovelhas a que ele se refere, das ovelhas que o Pai a ele havia confiado, nenhuma se perderia, ele tratou junto com os seus auxiliares, perdão, foi o mosquitinho, eu dei um tapa no microfone. O microfone é maior que o mosquitinho, é mais fácil acertar nele, né? Eu dizia então que Jesus, com seus engenheiros cósmicos, os espíritos luminosos que fazem parte do que nós chamamos a seara de Jesus, prepararam o terreno. Ao longo de, não anos, décadas, séculos, milênios, mas milhões de anos, né? Preparando esse planeta para que nós, espíritos, pudéssemos desenvolver o nosso projeto, né, de crescimento espiritual a partir da mais absoluta simplicidade, visando a angelitude, porque Jesus nos informa que nós fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Então, o nosso destino inexorável é a perfeição. Nós seremos perfeitos algum dia. Que, obviamente, olhando para nós mesmos intimamente e para o estágio atual da humanidade, nós entendemos que isso vai ocorrer num futuro muito distante. Está muito difícil imaginar quão longe está isso, porque nós somos ainda espíritos tateando no escuro, né? Nós somos muito primitivos ainda no que diz respeito a esses aspectos morais. E falando em aspectos morais, voltamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente essa coletânea preparada por Kardec, sob a inspiração direta e indireta de Jesus e seus trabalhadores, interessados no progresso da humanidade, e ele coleta então, nesse capítulo 6, uma passagem do Evangelho de João, que diz assim, é Jesus falando: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito, verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que mais adiante nós começamos a confundir com o Espírito Santo, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então essa é uma citação transcrita do Evangelho de João, e gostaria de emendar a ela duas passagens das chamadas Instruções dos Espíritos, em que então Kardec, após essas citações e o seu próprio comentário, é típico nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz então textos de espíritos que se comunicaram. A doutrina espírita toda, como eu dizia, e vocês sabem disso, chegou a nós através da mediunidade, e muitas comunicações de espíritos que Kardec filtrou pareciam adequadas a certas passagens morais do Evangelho e, portanto, passaram a integrar esses capítulos. Então, nesse capítulo tem uma comunicação, tem mais de uma, eu vou focar numa delas, do Espírito Verdade, um Espírito que se assinou como Espírito Verdade, que seria, então, o Consolador prometido por Jesus, e que nós temos motivos para crer que é o próprio Jesus se manifestando, talvez indiretamente, através da mediunidade. O que o Espírito começa dizendo? Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas.
e escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. A mensagem continua, mas o que chama atenção é que o Espírito que se manifesta já avisa que, como antigamente, ele está trazendo novamente a mensagem cristã, a Boa Nova, né? Que é a tradução, Boa Nova é a tradução para o português da palavra evangelho do grego, né? Evangelho quer dizer isso, Boa Nova, um novo modo de ver a vida, de encarar as relações entre as criaturas, entre si, e de cada criatura com o mundo, com o planeta, com as instituições. E durante essa mensagem, o Espírito Verdade, mais lá para o finzinho, diz uma frase que é muito conhecida entre os espíritas e que eu vou repetir aqui, até para não perder a oportunidade de situá-la. Então ela está no finzinho da primeira mensagem do Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E a mensagem termina assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, mais do que se revelar o Espírito Verdade como o porta-voz do próprio Cristo, ele nos traz nessa mensagem um par de instruções muito relevantes para quem está interessado, como nós estamos, em compreender as leis da vida, né? O que, afinal de contas, o Criador propõe para nós? Como é que nós vamos, a partir da mais absoluta simplicidade e ignorância, nos tornar perfeitos? Nós já entendemos grosseiramente que isso se faz vivendo. Essa é a proposta do Criador, né? A gente aprende exercitando. E quando a gente sabe muito pouco, a chance de fazer errado e incomodar os outros é muito grande. À medida em que a gente vai aprendendo, e como é que a gente vai aprendendo? Na igreja, com o professor, levando chibatada nas costas, apanhando, ficando de castigo? Não. Simplesmente sendo responsáveis pelas consequências daquilo que a gente faz e deixa de fazer. Então Jesus é muito claro nesse aspecto, e vale sempre que nós relembremos que a cada um será dado segundo as suas obras. Não é segundo a sua conta bancária, ou a cor dos seus olhos, ou quão longos e belos e sedosos são seus cabelos, ou quanto lhe faltam os cabelos. Não tem nada a ver com isso. Não é? Tem a ver com as nossas ações, aquilo que a gente faz, e as nossas omissões, aquilo que a gente já podia fazer e não faz ainda. Então pode plantar à vontade. Não tem regra que nos imponha impossibilidades. A gente faz o que dá na telha. Isso chama-se livre-arbítrio. No entanto, a justiça divina nos cobra diretamente, impondo que cada um tenha que colher o que plantou. E nós estamos habituados, por vício de simplicidade e ignorância, a imaginar que a gente planta o que der na telha e depois colhe o fruto bacana do vizinho. A gente rouba. E imagina que ainda alguém, escravo ou assalariado com um salário muito baixo, vai limpar o nosso terreno que nós não cuidamos. Não é assim. Parece que o crime compensa, que o mal proceder compensa, mas só parece, porque a vida não é única. Nós não estamos aqui a passeio, a nossa missão aqui não é de fazer piquenique com vescote e festejar as nossas conquistas, mas pelo contrário, é de estudantes repetentes. Nós estamos passando de novo pelas lições que nós não fomos ainda capazes de aprender. Vou dar uma pausa para pegar uma água aqui. Então eu dizia que
mediunidade e espiritismo não são sinônimos, mas a mediunidade é parte integrante da doutrina espírita, tanto assim que ela foi usada e continua sendo usada como recurso para trânsito de informação entre espíritos que compreendem melhor a vida e nós, espíritos aprendizes, que embora distraídos até pouco tempo, estamos agora nos interessando mais e mais por essas questões que dizem respeito à nossa própria identidade e, mais do que isso, dizem respeito ao planejamento do futuro. Se a gente vai colher o que plantou, a gente agora quer aprender, prestar atenção no que vai plantar, não é? Que tipo de relação nós vamos continuar tendo com as pessoas com as quais nós convivemos? Pode continuar sendo belicosa, não é? No sentido de somos guerreiros, não levamos desaforo para casa, esse problema só veio parar até mim porque alguém estava com inveja de mim. Isso tudo pode ser verdade, mas a causa primária para as nossas dificuldades está em nós mesmos, hoje, ontem ou mais lá para trás. Senão não faz sentido, senão nós estamos falando de um Deus que é punitivo e, mais do que isso, que separa as suas criaturas entre um pouquinho que vai se dar bem e a grande maioria que vai se dar mal. Eu não sei quem pode se interessar por um Deus como esse. Eu não estou interessado nesse Deus. Porque não faz sentido, não é? Se eu precisar, então, me curvar a esse Deus, muito bem, ele faça o que bem entender comigo, porque eu não tenho controle sobre as minhas ações, ou melhor dizendo, tudo que eu faça, ou nada que eu faça, pode mudar a preconcepção que ele tem de mim. Ele já decidiu que eu vou apanhar. Então esse não serve para mim. Quando a gente quer refletir e entender como é que se faz para planejar a vida ou as vidas de modo a colher melhor frutos de um plantio mais bem selecionado, nós queremos que o nosso raciocínio e a nossa ação façam diferença. Se logo de cara já me contam que esse Criador não vai ouvir o que eu tenho a dizer, ele simplesmente já decidiu que eu estou do lado ruim, então não há nada que eu possa fazer. É desesperançoso. Nenhuma religião que pregue isso está fazendo o seu papel de religião de fato, porque a religião, né, é um termo que vem do latim religare, que é ligar de novo. O quê? A criatura ao Criador. Isso é uma explicação clara de Jesus a respeito da nossa relação com o Criador. Nós não precisamos de intermediários. Nós inventamos isso ao longo dos séculos, que era melhor ter um intermediário. Porque você paga uma propina para ele, sabe do que eu estou falando? Nós somos especialistas nisso, né? A humanidade em geral e muito especialmente a nossa sociedade se especializou nessa ideia de que pagando propina vai mais rápido. Pode estar errado, mas vai mais rápido. A concepção de vida única, não é, dá pressa nas pessoas. Eu preciso me dar bem logo, porque daqui a pouco eu vou morrer e aí acabou. Mas se não acabou, não é? O que é que significa tentar ir mais rápido, pegar um atalho, ser espertinho? Achar compromissos para resgatá-los mais adiante em situação adversa, mais adversa ainda, porque se nós estamos passando por adversidades e elas significam cobranças da vida ao nosso mau comportamento, oportunidades da vida para que a gente reveja o nosso modo de ser e de agir e passe a trabalhar pelo nosso próprio crescimento, fugir dessas adversidades é fingir que nós vamos passar de ano sem merecer. E aí um Deus justo não vai aceitar isso, vai, obviamente, sem ter que agir, mas com as regras auto-aplicáveis da vida, vai nos impor, naturalmente, novas experiências que as próximas encarnações, ou a atual, não necessariamente a próxima, às vezes a atual, em que a gente está vivendo e cometeu o delito, seja ele qual for, a gente vai precisar se ver com a justiça divina, né? A justiça dos homens é falha, nós sabemos disso, mas a divina não. E ela não precisa, diferentemente do que a gente imaginava quando seguia outras religiões,
Aquelas religiões que estão por aí ainda e que nós ajudamos a construir ao longo dos últimos milênios, não é? Nós imaginávamos que tinha um anjo da guarda que ficava marcando ali as cruzinhas para nós. Ah, esse aqui só fez coisa errada. Um monte de cruzinha preta. E aí um coraçãozinho vermelho, muito de vez em quando a gente fazia uma boa ação. E depois ia ter o advogado que ia nos defender, o promotor que ia nos acusar, o juiz que ia nos julgar e finalmente a gente ia ser condenado. Ou não, absolvido. Não é nada disso. Nós, conosco mesmos e com as outras figuras que fazem parte da nossa vida, nossa grande família espiritual. Essa família, como assim? Tem um monte de gente que vive comigo que eu não gosto. Família é assim também. Não é? Não tem só amigos nas famílias. Ou vocês todos têm famílias maravilhosas que só têm amigos. Ninguém tem nada a reclamar de quem quer que seja. A família é esse cadinho onde essas emoções todas são refundidas. E a gente tem a oportunidade de se reencontrar. Felizmente, com alguns que gostam muito de nós, nos ajudam, nos amparam, nos apoiam. Às vezes, um só, mas um é melhor que nada, né? E outros tantos que a gente claramente reconhece como conspiradores. Estão sempre trabalhando contra. E isso é distração de Deus? Não, isso é o que nos cabe para aprender. Então eu quero ler com vocês, para realçar esse aspecto que a doutrina espírita tem uma identidade própria, algumas passagens que estão nesse livro famoso aqui, ó, que vocês conhecem, o Livro dos Espíritos. Esse aqui é o livro inaugural da doutrina espírita, tem 160 anos. E toda casa espírita bem orientada tem grupos de estudo, alguns deles, ou um deles pelo menos, estuda o Livro dos Espíritos. E é muito comum a gente conversar com as pessoas que já leram o Livro dos Espíritos inteiros. 1019 questões, perguntas e respostas, subperguntas. Já até descobriram que tem uma pergunta lá que foi pulada. Não é? Tem gente que diz que tem 1018, embora a 1019ª esteja escrita lá, mas tem uma delas lá no finzinho que Kardec pulou. Por distração, ninguém nunca soube. Muito bem, mas não são 1019, são milhares de perguntas. Tudo que você tiver para perguntar a respeito da relação do espírito consigo mesmo, com o seu ambiente, com o mundo espiritual, esse espírito esteja ou não desencarnado, como é que ele vive do lado de cá, do lado de lá, tudo está tratado aqui. Não esgotado, mas tratado. Não é? De modo que esse é um início, é um ponto de partida para a gente que está interessado em compreender essa relação do espírito com o seu ambiente, o universo, né, vai encontrar aqui. Mas pouca gente sabe, é surpreendente isso, foi surpreendente para mim quando eu comecei a me interessar por auscultar as pessoas. O que é que você sabe que tem lá no começo, antes da questão número 1? A questão número 1 é, que é Deus, né? Deus não é colocado como quem, mas que coisa é essa? Essa é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Mas antes dela, tem um resumo da doutrina espírita. Quem sabia disso? E esse resumo é precioso. Ele ocupa poucas páginas e nem por isso a gente vai dizer que, ou vai imaginar que conhece doutrina espírita lendo só o resumo. Mas esse resumo que está na 6ª sessão dessa introdução, diz coisas que certamente são respostas a muitas das nossas questões antes da gente se iniciar como espírita. Você se interessou pela doutrina e alguém te diz, vai estudar o Livro dos Espíritos. Aí você, como todo bom leitor, pula a introdução e começa na questão número 1. Por que será que a gente faz isso? A gente não lê a introdução, não quer saber o que o autor tinha a dizer sobre a obra que ele acaba de publicar, né? Essa introdução é fantástica. E lá no item 6 da introdução, Kardec diz assim, resumimos assim em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina que eles, os espíritos, nos transmitiram a fim de responder mais facilmente a certas perguntas e objeções.
Então ele diz: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal. Vou ler de novo. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário. Poderia cessar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos que trouxeram a doutrina espírita, né, resumidos, ou informações que eles trouxeram, resumidas aqui por Kardec, nos fazem ler essas pérolas. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. E ele vai falando, e alguns estão curiosos, nunca leram isso, leram faz tempo, né? E isso parece coisa interessante demais para ser deixada guardadinha aqui numa introdução que nunca foi folheada. Eu vou pular várias dessas afirmações estanques que vão construindo um resumo da doutrina espírita e chegar aqui em uma outra sequência que nos interessa igualmente, em que Kardec diz: a encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito possa se encarnar no corpo de um animal. Ficou interessado? Tem mais para falar sobre isso, obviamente. Nós não vamos tratar disso aqui agora. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois de sua separação do corpo. E continuam as informações muito relevantes sobre essa obra que nós temos aqui em mãos, que é a inauguração da doutrina espírita, eu não me canso de dizer. E ele diz lá no finzinho do resumo, pulei mais uma página e meia, ele diz assim: a moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. Não fazer o mal é um passo importante, mas não basta, não é? Porque se a gente já é capaz de fazer o bem e não o faz, isso é uma omissão. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para suas menores ações, para todas. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Que o homem que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo se aproxima da natureza espiritual, que cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para o provar, e assim vai. E lá então, para fechar, ele diz: mas eles nos ensinaram também que não há faltas irremissíveis. Ou seja, não há nada que não possa ser corrigido e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permite avançar segundo seu desejo e seus esforços na senda do progresso e na direção da perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita como resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores. E a introdução continua, e ele vai tratando de outros temas, mas esse resumo eu considero imperdível. Ninguém poderia, estudioso ou interessado na doutrina espírita, simplesmente ignorá-lo, porque ele nos baliza o caminho, nos dá uma ideia
de qual é, afinal, a nossa... o que esperar da doutrina espírita, né? Qual é o conteúdo que a gente pode encontrar, não apenas nesse livro, mas nas obras subsequentes, né? Então vem o Livro dos Médiuns, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, e outras obras consideradas básicas e de continuação. E, no entanto, voltando à questão inicial sobre a identidade da doutrina espírita, né, e entendendo que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, eu queria então introduzir para vocês uma ideia e um livro. Nessa condição de divulgador da doutrina espírita, e é assim que eu me considero nessa posição em que eu estou ocupando aqui nesta manhã, não é como eu disse para vocês, eu sou professor de outras matérias, nessa aqui eu sou um aprendiz, mas um aprendiz chato, que fica cutucando os outros, não no sentido de tirar o sossego das pessoas que não querem nada com esse tema, mas daquelas que querem tudo com esse tema. E a gente precisa justamente sair da inércia, da zona de conforto, da nossa acomodação, imaginando que alguém vai subir no púlpito, seja da igreja A, B, C ou D, ou da casa espírita, e vai nos ensinar como viver. E a gente anota, seja no papel e lápis, seja na memória fotográfica, e diz, agora eu vou fazer como o Wilson falou. E aí vai dar tudo certo. E se não der certo, a culpa é dele que me ensinou errado. Nós temos vivido assim, ao longo dos milênios, imaginando que tem lá um despachante que fala com Deus. E aí você paga o seu dízimo bonitinho e o despachante fica obrigado a te contar qual é o caminho das pedras. Se você se afogar, ou quase se afogar, o problema é seu, mas a culpa é dele. Não pode ser assim, não faz sentido. Nós temos progressivamente angariado motivos e razões para entender que não pode ser assim, não faz sentido. Então, se a responsabilidade é nossa, e mais do que isso, nós vamos ter que colher aquilo que plantamos, ou as ervas daninhas que cresceram, simplesmente por nossa distração, nossas omissões, nós queremos compreender como, né? Qual é a regra, afinal. Muitas pessoas, e eu não me canso de falar sobre isso, têm dificuldade de estudar a doutrina espírita, porque quem entra para a doutrina espírita tem que se tornar ou continuar estudioso. Porque assim, obviamente, você não tem mais esse amparo ilegal de antes, de dizer, a culpa é dele. O que eu podia fazer? Jesus está dizendo desde sempre, e a doutrina espírita, que nos interessa, está dizendo desde 160 anos, que a responsabilidade é do ator, que você, eu, somos, cada um, protagonista central da nossa vida. Não tem outro que manda. Quem manda somos nós. Eu na minha, cada um de vocês na sua. E vai ter que colher, como já dissemos e redissemos. Então eu quero entender como é que faz isso, né? Qual é a estratégia para ir adiante, diminuindo os tropeços, os equívocos, os malfeitos. E a gente, então, para fazer isso, precisa estudar. E aí o espírita em geral, não porque é brasileiro, mas porque é membro dessa civilização que é movida a celulares, emojis, caretinhas, emoticons. Eu uso isso, vocês usam também. Pena que eu não marquei aqui, eu tenho um emoji só meu, parece um avatar, tem a minha cara desenhada assim, esqueci de carregar aqui para vocês verem. Mas isso não pode ser tudo, isso é uma facilidade da qual a gente tem que fazer uso. A gente precisa ser capaz de ler as obras básicas, como elas foram escritas. Elas foram escritas em francês, talvez a gente não domine o francês, muito menos o francês de 160 anos atrás. Mas o português de 160 anos atrás a gente já não domina. E a gente usa isso como desculpa para querer um outro livro dos Espíritos, reescrito. Não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Ninguém vai imaginar que uma proposta dessa possa prosperar. Pegar a obra original e escolher um comitê,
pode ser nessa assembleia, um comitê de gente mais notável que vai reescrever o Livro dos Espíritos. Porque eu não consigo ler, eu não tenho dicionário, eu não tenho paciência, e daí tem umas palavras lá que eu não entendo, e há umas construções que não se usam mais, e, portanto, eu preciso de uma tradução do Livro do Livro dos Espíritos, ou de qualquer um desses livros antigos, para uma linguagem atual. Nós podemos, e há espíritos encarnados e desencarnados que têm feito isso, procurar tornar mais acessível essa obra, mas a gente não pode substituir uma pela outra. Imaginar que um novo Livro dos Espíritos pode substituir o anterior, significa dizer o seguinte: eu vou ficar com a opinião desse outro que escreveu. O que o Kardec escreveu, nunca vou saber, porque eu não vou ler. Então, se o Kardec foi e é o porta-voz do Consolador prometido, nós precisamos compreender o que é que está escrito lá. E há facilitadores, não é? Em doutrina espírita, nós temos uma quantidade de títulos impressos extraordinária, que nos ajudam a compreender a obra original, nos ajudam a compreender Jesus. Emmanuel é um especialista nisso, ele tem uma coleção interminável de livros sobre temas evangélicos, além dos romances extraordinários que ele escreveu. E a gente quer compreender também a relação do espírito com o seu mundo imediato e com o mundo desencarnado. André Luiz é um especialista nisso. Ambos se comunicaram vivamente através do Kardec, do Chico Xavier, né, como nós sabemos. E o André Luiz, além de trabalhar esse espírito que escreveu Nosso Lar, que ficou famoso, ninguém desconhece a série André Luiz, cujo primeiro livro é Nosso Lar, mas que tem 14 volumes interessantíssimos, revelando aspectos sobre a realidade espiritual, não é? Que o espírito desencarnado vive no seu cotidiano, no seu dia a dia. Muito bem, esse mesmo espírito André Luiz, ainda com Chico Xavier encarnado, já há bastante tempo, passou a se comunicar através do médium Antônio Baduy Filho, cuja fotografia aparece aqui na contracapa desse livro. E o Antônio Baduy passou a ser então intérprete do André Luiz, o mesmo que tinha escrito toda a obra já conhecida através do Chico Xavier. E ele fez isso lado a lado com Chico Xavier. Então, quem conhece André Luiz, eu me considero um bom conhecedor da obra, reconhece nos textos que estão aqui o estilo do André Luiz. Mas melhor do que isso, como indicação de que é o genuíno André Luiz, é que ele se comunicou ao lado do Chico Xavier, vidente, conhecedor profundo daquele espírito, e que deu seu aval. Esse é o André Luiz escrevendo mesmo. E o que eu estou anunciando aqui? Um conjunto de 4 volumes dessa série chamada Vivendo a Doutrina Espírita. Vivendo a Doutrina Espírita, esse que eu tenho aqui é o primeiro volume, é uma coleção de mensagens do André Luiz, através do Antônio Baduy Filho, sobre questões do Livro dos Espíritos. Então, a gente não vai esquecer o Livro dos Espíritos e ler o André Luiz via Antônio Baduy, mas nós vamos ler o Livro dos Espíritos e ou reforçar as nossas impressões, ou pedir socorro, se a gente está em dúvida a respeito do significado, lendo muitas das questões e os comentários subsequentes feitos pelo André Luiz nesse livro aqui, que eu, na verdade, recomendo que seja um livro conhecido de todo estudioso da doutrina espírita. E a primeiríssima lição desse livro, não é, que se refere à introdução, ele sempre se refere a uma questão, mas as primeiras são partes da introdução. Chama-se Identidade, e não foi por outra razão que eu escolhi essa lição e o título dessa nossa conversa, Identidade da Doutrina Espírita. A doutrina espírita não é só mediunidade, a doutrina espírita é mais do que isso, como nós temos tido a oportunidade de refletir, inclusive nessa manhã. Tem um reflexo, eu não sei que horas são. Agora talvez eu saiba que horas são. São 9h58. Eu posso falar até que horas? 10h98, é isso? Existe esse horário ou não? Até que hora? Umas 10h10, está ótimo. Tá bom. Então, essa lição bem curtinha chama-se Identidade.
e se refere, como eu disse, à introdução do Livro dos Espíritos, como todas as outras lições deste volume, dos outros 3, são referentes a passagens do Livro dos Espíritos. Então André Luiz nos diz assim: o Espiritismo tem identidade própria e não se confunde com outras ideias espiritualistas. Não custa nada a gente fazer uma pequena pausa. Eu falei pouco até agora, deixa eu falar um pouquinho. Eu dizia que espiritismo é uma palavra cunhada por Kardec. Cunhada no sentido de criada. Ele inventou a palavra. E a razão para isso, né, ele nos dá também. Ideias e conceitos novos requerem palavras novas. Porque senão fica ambíguo, né? Se eu chamar o espiritismo de espiritualismo, todo mundo que se interessa pelas coisas além do plano físico, do corpo de carne e osso, vão se julgar parte dessa nova doutrina. Mas essa doutrina tem identidade própria, como nós vimos, ela nos fala sobre o mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo material, mas sob a ótica que foi ensinada meticulosamente, cuidadosamente pelo próprio Cristo. Então eu vou ler de novo essa frase e a gente pode seguir então com a leitura. O Espiritismo tem identidade própria e não se confunde com outras ideias espiritualistas. Fala do amor a Deus e não do temor. Exalta a fé raciocinada e não a crença cega. Aliás, no frontispício ou seja, página de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase de Kardec singular, muito importante sobre a fé. Quem se lembra dela? Ninguém se lembra dela. Alguns se lembram dela, mas estão com vergonha de falar. Fala sobre a fé raciocinada. A fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em todos os tempos da humanidade. E mais do que isso, Kardec e outros espíritos que nos trazem informações relevantes a partir do advento da doutrina espírita nos estimulam a isso. Que nós não sejamos dogmáticos, no sentido de que isto é assim e pronto, siga. Não. Divirja ou reflita a respeito, chegue às suas próprias conclusões, não se esqueça, entre parênteses, no rodapé, as suas conclusões vão mover a sua vida. E a sua vida vai estar sempre repleta de ações e omissões, cujo responsável é você mesmo. Então saiba do que você está fazendo. Saiba. Faça por convicção e não porque alguém te falou. Então a fé raciocinada é um pré-requisito para qualquer principiante em doutrina espírita. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então alguém que começa a falar sobre evangelho e imediatamente surpreende os religiosos típicos, porque começa dizendo que não há dogmas. Ou você está convencido disso, ou isso não é verdade para você. Encontre outra, porque, segundo Jesus, conhecerás a verdade e a verdade vos tornará livres. Livres do quê? De nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa tendência de sermos simplistas e seguidores dos outros. Importante demais. Exalta a fé raciocinada. Ele está falando de doutrina espírita, né? O espiritismo tem identidade própria. Exalta a fé raciocinada e não a crença cega. Reconhece a mediunidade e não o sobrenatural. Até o advento da doutrina espírita, e como nós dizíamos, escolheu Jesus a mediunidade para trazer a doutrina espírita para a face da Terra, né, para o mundo material encarnado. Até então a mediunidade era considerada bruxaria. Tá certo? Era um perigo você ter mediunidade, porque podia ser queimado na fogueira. Aliás, tem uma... sempre me ocorre alguma coisa, por isso que eu tenho mais alguns minutos.
a lição é curta. Hermance Dufault foi médium que participou ativamente da segunda edição do Livro dos Espíritos. Ela foi médium que trabalhou diretamente com Kardec na segunda edição, não na primeira. Na primeira tinha as meninas Jafé e Baudin, que eram realmente meninas, adolescentes, que tinham mediunidade. Mas na segunda, Hermance Dufault trabalhou. No entanto, Hermance Dufault já era médium antes da doutrina espírita e ela publicou um livro que é ditado mediunicamente por Joana d'Arc, que conta a sua própria vida. Aí eu falei da fogueira, me lembrei disso. Esse livro já estava publicado 2 anos antes do Livro dos Espíritos. E Kardec não o conhecia. Ele conheceu Hermance Dufault mais tarde, a médium, né, que propiciou essa obra mediúnica e autoexplicativa de Joana d'Arc. E, curiosamente, só para fechar essa curiosidade entre parênteses, alguns anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, houve uma queima de livros em praça pública em Barcelona, chamava-se o Alto da Fé de Barcelona, porque o bispo local achou que aquilo era uma afronta, um livreiro, amigo do livreiro publicador, publicador não é assim que fala, né? O editor dos livros de Kardec, exportou para a Espanha, né? A Espanha e a França fazem divisa e quem está bem na divisa é Barcelona, é muito perto. E ele exportou para Barcelona, a pedido de um espanhol barcelonês local, alguns livros, várias unidades do Livro dos Espíritos e alguns outros, inclusive esse da Hermance Dufault, que foi para o fogo junto. Então Joana d'Arc foi para o fogo de corpo e alma e livro, certo? Nós fomos capazes de fazer essas coisas todas. Ou vocês acham que o bispo era bandido e nós éramos mocinhos nessa época aí, né? A gente tem essa tendência de achar que nós estávamos sempre do lado certo, né? Quem fala em tribuna espírita já foi padre, viu? Pode ter certeza. A gente fica com aquela sensação lá no íntimo de que está devendo alguma coisa para os nossos ouvintes. Então, em vez de ensiná-los errado, eu não posso ensinar certo, mas posso cutucá-los para pensar. É assim que eu me imagino nessa minha tarefa autoimposta de divulgador da doutrina. Doutrina espírita, espiritismo, reconhece a mediunidade e não o sobrenatural. Vê lógica na reencarnação e não na ressurreição. A ressurreição não tem sentido. Um corpo morto, apodrecido, junta tudo de novo e vira um corpo andante. A reencarnação é um novo corpo do velho espírito. Apoia-se no Evangelho e não em lições teológicas. Evangelho. Nós não precisamos de alguém que venha explicar todas essas coisas que Jesus já explicou. Então o Evangelho é a obra completa de religação entre as criaturas, nós, e o Criador, que nos permite compreender quais são as leis da vida. Como? Seguindo Jesus, que é o nosso exemplo, é o governador da terra, é o Espírito que tem as diretrizes para nos oferecer, nunca impor. Jesus nunca impôs nada. O Espiritismo ressalta o livre-arbítrio e não o determinismo. Ninguém está condenado a nada, tudo pode mudar, para melhor ou para pior, dependendo das nossas ações e omissões momentâneas. Você resolve que não vai respirar mais, pronto, vai morrer. Ah, ninguém tinha pensado nisso, né? A gente pensa nas trivialidades, mas não pensa em todas. A decisão de se bater contra ou a favor de uma determinada ideia é totalmente individual. A gente não precisa, de fato, seguir moda. A gente precisa seguir a consciência. Para isso nós temos que ter consciência. E a consciência deve incluir aquilo que são convicções. Eu tenho certeza disso. Não é? Eu não falo mais em fé, eu falo em certeza. Eu sei que, e portanto, devo seguir nessa ou naquela direção. O Espiritismo aceita o juízo da consciência e não o castigo divino. Considera a regeneração e não as penas eternas. Admite as vidas sucessivas e não a existência única. Busca o alto com simplicidade e não com cerimônias rituais.
Então esse é um resumo extraordinário da doutrina espírita. É tão curtinho, e eu fui parando, me detendo, comentando, que pareceu longo. Eu vou ler de novo, e depois tem só um breve parágrafo. O Espiritismo tem identidade própria e não se confunde com outras ideias espiritualistas. Fala do amor a Deus e não do temor. Exalta a fé raciocinada e não a crença cega. Reconhece a mediunidade e não o sobrenatural. Vê lógica na reencarnação e não na ressurreição. Apoia-se no Evangelho e não em lições teológicas. Ressalta o livre-arbítrio e não o determinismo. Aceita o juízo da consciência e não o castigo divino. Considera a regeneração e não as penas eternas. Admite as vidas sucessivas e não a existência única. Busca o alto com simplicidade e não com cerimônias rituais. E ele conclui: o Espiritismo é fase avançada do espiritualismo e seu atestado de identidade é a codificação kardeciana. O espírita que se diz apenas espiritualista expressa a verdade incompleta e age como alguém que declara o nome de família, mas não revela o próprio nome. Com isso, nós podemos considerar que temos material para nossa reflexão sobre o que é, afinal, a doutrina espírita, na qual nós estamos, alguns muito, outros pouco, aspirando para daqui a pouco um engajamento pleno. Porque ela é reveladora, é o consolador no sentido mais pleno da promessa de Jesus, porque nos oferece a informação com a qual nós vamos poder tomar as nossas decisões seguras, sabendo e não apenas crendo porque alguém falou. Jesus está conosco. Espíritos que trabalham na sua seara estão interessados no progresso da humanidade como um todo. E no nosso progresso individual estão sempre nos inspirando para que nós nos tornemos espíritos mais desejosos de mudança, dessa mudança que ninguém pode fazer por nós, porque ela é individual, intransferível, e ela depende da convicção de que vale a pena empreendê-las. Nós vamos tomar decisões de que não vamos mais fazer isso ou aquilo. Tomar decisão é indispensável, mas não basta, porque nós vamos errar de novo naquilo que a gente já tinha decidido não fazer mais, nós vamos fazer de novo. E essa tarefa é tão pessoal e intransferível que nós precisamos não apenas da decisão, mas do encorajamento, da intuição, do abraço fraterno desses nossos amigos, com os quais nós estaremos em sintonia desde que nós façamos o esforço. Eles estão interessados em nos ajudar, mas não podem fazer por nós aquilo que nos compete individualmente fazer. Que nós tenhamos, então, bom senso e atenção para com esses recursos que estão disponíveis à nossa volta, com esses espíritos nos encorajando, nos abraçando, nos estimulando, e representando Jesus junto de nós. Que seja assim. Eu tenho conversado com os representantes da editora desse livro e tenho 5 exemplares aqui que nós vamos poder estender até 5 de vocês. Como é que nós vamos fazer isso, Patrícia? Nós vamos... Tem algum aniversariante hoje aqui na casa? Não? Essa semana? Tem? Então podemos começar por aqui. Temos 2, né? 3. 4. Bom, é claro que nós não vamos pedir a certidão de nascimento de ninguém. Ninguém mente na casa espírita, né? Então nós temos 5. Ótimo, completou. Que bom, boa leitura, né? Para vocês. Boa leitura para vocês. Nós agradecemos muito, Wilson, pela explanação, né, por esse estudo que acabou se fazendo aqui, como se faz pelas manhãs de domingo, né, pela intuição.
E eu tinha dito no início, né, do quão disciplinados, quanto nós temos que educar a nossa consciência, o nosso pensamento, para a gente se vincular a esses ensinamentos, né, e retê-los conosco. E o que a gente deseja é exatamente isso, que tudo aquilo que hoje fora pronunciado para vocês, que seja levado com vocês enquanto ensinamentos e praticado, né, em todos os momentos das nossas vidas, que eu acho que é de fundamental importância. Alguns conseguem fazer isso com mais rapidez, outros não, mas o importante é que nós estamos a serviço desse aprendizado e torná-lo prática na nossa vida é a grande mudança, né, que nós estamos aqui buscando a todo momento. O Wilson falou muito do livre-arbítrio e das escolhas, portanto, que nós fazemos. E nós pedimos, nesse final de apresentação, a Jesus. Nós temos os nossos mentores amigos, cada um tem os seus, um ou vários, que nos protegem, nos encaminham, nos auxiliam. Então, que nós possamos pedir, neste momento, que, através de Jesus, esses mentores possam nos intuir, para que a gente possa seguir o caminho do aprendizado e torná-lo prática em nossas vidas. Ouçamos a nossa prece final, que será cantada pelo nosso irmão. Levemos para casa esses ensinamentos como orientação divina e agradecemos imensamente o nosso irmão Wilson, que pôde pronunciar, foi o encarregado desta manhã, de pronunciar, de trazer esta mensagem para todos nós. Nos empenhamos de verdade, desculpa a minha insistência em repetir, mas esse é para mim em primeiro lugar, nos empenhamos de verdade, insistamos em permanecer com esses ensinamentos, para que eles possam ser prática. Que assim seja. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brecha às más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Iluminem nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranquem o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores. Nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós.